primeira edição da Bienal Internacional do Livro trará também o lançamento do livro A Face Cruel da Ditadura, do jornalista e escritor Pedro Oliveira, ele que é colunista também da nossa Gazeta de Alagoas, saindo aos sábados com seus artigos publicados também em nossa edição. Pedro, praticamente eu acompanhei quando você estava no processo para receber o livro, porque a gente se comunica online, você está saindo o livro, finalmente deu tudo certo, está no tempo e vai ser lançado na 11ª edição da Bienal Internacional do Livro. Qual foi a face mais cruel da ditadura, segundo o seu olhar? Só lembrando, a ditadura brasileira de 1964 a 1985. Você tem aqui histórias e fatos ocorridos nesse período. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Eu queria começar nos parabenizando, né? Porque hoje é o dia do radialista. Do radialista. Já botou para quebrar aqui. A todos pela data. Aliás, existem duas datas que comemoram o dia do radialista. Hoje, 7 de novembro, e 21 de setembro, que é o dia de nascimento do Ari Barroso. Que para mim é mais significativo. Pois né? Ari Barroso é um grande nome do rádio. E a minha origem do meu jornalismo, Marcos, não sei se você sabe, foi no rádio. Começou na Rádio Sampaio de Palmeira dos Índios. Você veio dali da família dos Sampaio, fazendo barulho. De lá fugi para São Paulo, saí corrido para São Paulo, porque a polícia... Já na ditadura. Já, mas era mais fatos locais. Eu sempre fui muito crítico. O jornalismo é crítico há 52 anos. E eu, desde menino, era crítico. Então a polícia não gostava de mim, os políticos não gostavam de mim. Eu fui embora para São Paulo. Mas respondendo a sua pergunta, o que foi de mais cruel que eu vi, que eu presenciei, que eu senti na ditadura? Foi a tortura, ver os amigos o assassinato, presos. Amigos desapareciam e não apareciam mais, saíam para dar um depoimento e não voltavam, famílias enlutadas e o Brasil amarrado, né, com as mãos amarradas pelos militares, pela ditadura militar que matou, torturou milhares de pessoas, milhares de jovens e muitos jornalistas. Como é que você, como jovem e um desses jornalistas que estava buscando o seu lugar ao sol, conviviam com a ditadura? Como é que era se dormir e acordar? Era uma incerteza, Pedro? Com certeza, Marcos. Nós íamos dormir e não sabíamos no outro dia se estaríamos, ou na madrugada seríamos acordados pela polícia para nos prender. Você veja bem, eu na época cobria o setor de cultura do Diário de São Paulo. E, evidentemente, se eu cobria cultura, eu vivia acompanhado com as personalidades do teatro e da televisão a todo instante. Eu morava quase em frente ao Teatro Opinião. E o Teatro Opinião tinha um bar redondo, que eu conto aqui no livro, bar chamado Redondo. Depois da encenação no teatro, a turma de atores, jornalistas, cineastas, se reunia nesse bar aí embaixo. Era uma mesa imensa. Estava Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, o Paulo Coelho. O livro era esse. Pessoas do teatro, da televisão, e aqueles que seriam nossos grandes astros mais tarde, estavam começando também. Começando suas vidas. E nós ficávamos ali, batendo papo e falando mal da ditadura, claro, né? E um certo dia, na redação, entrou o delegado Fleury. O mais temido. Mais temido. E conversou com o editor, saiu, o editor deu a mão assim me chamando, eu digo, pronto. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Disse, Pedro, você vai ter que voltar para Maceió. Porque se você ficar aqui, você vai preso. O cara foi dar o recado. Ele veio, trouxe 3 nomes aqui, disse que não ia fazer nada agora, mas que vocês ficassem de olho e se comportassem. Você não vai se comportar, que eu sei. Então, imediatamente providenciaram a passagem para mim. Quando eu cheguei, já vim com a recomendação para o Ricardo Neto, do Diário Associados aqui, me contratar.
fui contratado e virei editor do Jornal de Alagoas. Ficou em Alagoas. E aí, até agora. E aí, então, de certa maneira, quando o Fleury deu esse toque pro editor, é porque de alguma forma você já estava na mira do que estava sendo observado, do que estava escrevendo. Nós fomos em entrevista com ele. Ele era raro da entrevista, mas dava de vez em quando. E quando terminou a entrevista, eu fiquei conversando com um grupo de colegas, batendo nas minhas costas, quando eu vi era ele. Claro que eu fiquei pálido, né? Eu conto aí no livro. Jornalista, como vai? Eu digo, tudo bem. Começou, cumprimentou. Sorriu. Rapidamente. Era terrível, era terrível. Você está vindo da terra lá de Palmeira, onde tem o Graciliano, e de repente... Cuidado, né? Ô, Pedro, não dava para ficar. Era muito traumatizante, entendeu, Marcos? Eu imagino. Ô, Pedro, e assim, como a gente ficou bem perto de vivenciar isso agora há pouco, né? Porque houve aquela movimentação também aqui no Brasil, muita coisa voltou à sua mente do que era aquele período, principalmente hoje na democracia, a gente tem momentos de pessoas que ainda defendem a ditadura? Olha, Marco, a motivação desse livro foi exatamente essa. Quando eu vi a reação de jovens nas ruas, pedindo a volta da ditadura. Sem nem saber o que tinha sido. Eu digo, meu Deus, nós, na minha geração de jornalista, informou mal. De alguma forma. forma. Esse povo está com isso na cabeça agora. Embora nós tenhamos uma farta literatura, né? Você sabe, o Hélio Gaspari, por exemplo, em 4 volumes, ele conta a história inteira e real da ditadura. Eu digo, nós não formamos direito essa juventude e eu vou colaborar um pouco com isso, fazendo um trabalho para relembrar o que aconteceu na ditadura militar. Contando o seu olhar. Exatamente. Dos amigos com os quais que você conviveu como profissional, nessa fase de São Paulo, alguém mais próximo que saiu e não voltou, quem te marcou essa história? Não, teve um colega nosso, não do nosso jornal, mas colega da Record, Luiz Duran, que foi desse tipo, desapareceu, foi dado a pimenta e não voltou mais. E tem o Vladimir Herzog. O mais campo famoso. O Vladimir Herzog foi mais famoso pelo trauma da sua morte, né, da sua execução. E entre vocês, todos sabiam o que é que tinha ocorrido, né? Todos sabiam. Não tinha como, não foi, será, não tinha dúvida. Não tinha convicção. Nós tínhamos uma pessoa conosco, era o nosso mentor, da turma, não da esquerda, eu nunca fui de esquerda ou direita, esse negócio de esquerda e direita é bobagem, que chama-se Dom Paulo Evaristo Arnes. Paulista. Esse homem foi o grande responsável pela queda da ditadura. Trabalhou, acolheu, pregou e fez com que conscientizou. Visitou os presos. Presídios, ele enfrentava os generais cara a cara. Eles temiam Dom Paulo Evaristo. Tanto que a missa do Herzog foi proibida, né? A missa de corpo presente foi proibida. E foram falar com ele 2 rabinos e um pastor protestante, um líder nacional, para não fazer a missa. Ele disse, vou fazer e quero vocês comigo. E estavam lá o rabino e o chefe da igreja evangélica com ele na missa o que foi histórico também. Outra coisa que me tocou muito, agora recentemente, completou 50 anos da morte dele. Né? Isso. E teve uma missa ecumênica em São Paulo, onde a igreja da Sé lotou, completamente lotado, o povo emocionado, chorando. Não era encenação política, era pessoas chorando, amigos, parentes, colegas, jornalistas. E um fato que me chamou a atenção, contado até pelo Juca Kfouri. Juca foi um atuante na época da ditadura. Éramos de empresas diferentes, mas eu acompanhava já o trabalho do Juca. E ele disse que, como o sindicato dos jornalistas ficava ali pertinho da Sé, eles decidiram ir a pé. Convocaram a classe para ir a pé do sindicato à Praça da Sé. Ele disse que juntou uns 100 jornalistas. 90% tinha mais de 60 anos. Muito pouco jornalista jovem nessa caminhada, né? Indicando de fato que a ditadura é algo que marcou e principalmente, né, aqueles que sobreviveram ficaram com seus traumas, outros
outros estão dividindo suas histórias e conhecimentos para tentar, obviamente, fazer com que a sociedade não queira a volta da ditadura. Olha, Marco, inclusive, esse livro é o primeiro de uma trilogia. Vem mais por aí. Vem um, Noel da Câmara. Certo. Né? O bispo que enfrentou a ditadura. E certo. E vem um outro com o título Dilma Rousseff, da prisão ao poder. Da prisão ao poder, Dilma Rousseff, que acabou caçada lá na reta final do seu mandato. Pedro Oliveira, ele vai estar lançando esse livro hoje, lá na Bienal, às 16 horas. Qual ponto lá na Bienal, Pedro? É o stand 17, o stand das academias. O stand 17, stand das academias, que é onde está reunindo toda a intelectualidade alagoana. Pedro Oliveira está chegando com essa obra. A história do Pedro, a gente deverá contar num programa maior, num podcast, porque ele tem muita história, entrada na política, tem muita coisa ainda para contar para você. E de Palmeira dos Índios até esses dias atuais. E está dividindo essa fase que ele vivenciou lá em São Paulo, vendo a ditadura de perto, inclusive conhecendo o Fleury. Gostei de uma homenagem que ele fez ao senhor Diretas, né? E também o pai da Constituição brasileira, o Ulisses Guimarães, senador Ulisses Guimarães, deputado, né? Ulisses Guimarães, aqui sendo homenageado com a Constituição nas mãos, essa foto histórica, ele levantando como se fosse a taça do mundo, porque para chegar aqui foi muita luta e muitas pessoas derramaram sangue e outras tantas enfrentaram os militares para chegarmos à nossa Constituição brasileira. Prazer revê-lo, Pedro. Sucesso na caminhada. Obrigado pelo livro autografado. Farei um esforço para estar lá hoje às 4 da tarde e vou tentar articular essa entrevista em um podcast para a gente contar de forma mais longa a sua trajetória. Será um prazer grande. Saúde. Muito obrigado. Deus abençoe você. Um abraço para sua filha. Obrigado. 7 horas e 39 minutos. Esse é o Pedro Oliveira, hoje lançando essa obra.